Primeira vez que eu venho aqui nesse templo, nesse salão. Amém? Irmãos, repita comigo: Deus é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, fica depois de 1 Reis, consequentemente, né, irmão? Depois de Samuel e antes de Crônicas. 2 Reis, capítulo 4, de 1 ao 7. Uma palavra pregada muitas e muitas vezes na maioria das igrejas, mas cada dia que o Senhor traz essa palavra, Deus traz uma revelação. A palavra de Deus diz que ela renova-se a cada dia. Ela é uma espada penetrante que penetra até as juntas e medulas, sabe dividir a alma do espírito. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a seguir. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu disse: Que te hei de fazer? Dize-me que o que tens em sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão apenas uma botija de azeite. Então disse o profeta: Vai, pede emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, aquela senhora, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda mais uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio aquela viúva e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, igreja? Poder se assentar, tomar o seu assento. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Eu poderia pôr aqui nesta passagem vários temas, vários assuntos, mas o que Deus me coloca nesta noite é o Deus da provisão. Repita comigo: Deus é o Deus da provisão. Meus queridos e amados irmãos, quem aqui em toda a sua vida, exceto a nossa irmãzinha Marcela, nunca teve dívida? Aí o Senhor me fez lembrar diante daquela pobre mulher que foi pega no ato de adultério. Ele disse para todos aqueles homens: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eu, me conjecturando dentro dessa palavra, eu posso te perguntar: quem nunca ficou devendo alguma coisa? Neste mundo que nós vivemos, neste Brasil que nós vivemos, nesse país que entra governo, sai governo, né? E a vida é difícil, a vida se torna pesada para ainda mais pessoas que ganham salário, pessoas que trabalham numa empresa, é assalariado. Assim também, irmãos, em todas as épocas, em todos os tempos, desde que existe mundo, irmão, as pessoas ficaram endividadas. Por que, irmão, você fala isso?
Porque, irmãos, entra tempo e sai tempo, vem a seca, vem a escassez, vem a falta de alimento, vem ideologias, governo, políticas, e o povo sofre, o povo perece. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz, para uma certa vez, na palavra de Deus, ele disse para Judas Iscariote, que tomava conta da bolsa do dinheiro, que preparava as coisas para os discípulos. Ele disse certa feita: os pobres sempre tereis convosco. A palavra de Deus diz assim: no dia em que aquela mulher, uma israelita, pegou um vaso de alabastro, quebrou e despejou na cabeça de Jesus um puro nardo, um perfume caríssimo, que você tinha que trabalhar o ano inteiro para poder comprar um vidro daquele, de tão precioso que era, missionário. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que pobre sempre vai ter na face da terra, mas os pobres dos tais é o reino de Deus. Porque aquele que mais que oferta na casa de Deus, que dizima na casa de Deus, são as pessoas pobres, as pessoas trabalhadoras, as pessoas incansavelmente que labutam, né? E paga suas contas. Assim como aquela mulher que era esposa de um dos alunos, dos discípulos, dos profetas, porque naquela época tinha a escola dos profetas lá em Israel, e que Elias era um dos maiores profetas e professores naquela escola, mas Elias foi tomado e deixou, né, como sucessor Eliseu. Mas ali aquela mulher, ela foi até ao servo de Deus, ao homem de Deus, e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Irmãos, naquela época não existia INSS, não existia aposentadoria, não existia pensão, né, de marido para esposa, de pai para filho, não existia. O que existia era herança, mas os pobres não tinham herança. Uma senhora casada, a única coisa que ela tinha para sobreviver era o marido dela, para pôr todas as coisas ali dentro de casa, para cuidar dos filhos. Mas quando uma viúva, uma senhora ficava viúva, a sociedade, né, e dentro dos mandamentos da lei mosaica, né, dizem para cuidar das viúvas e dos órfãos, porque o homem, o cabeça da casa, o pai de família, que tinha, né, a maior responsabilidade de cuidar daquela casa, de cuidar daquela esposa, de cuidar daqueles filhos, mas na falta deles, o que se fazer? Tanto é, irmãos, que Jesus foi até uma cidade de Naim, lá perto de Jericó, e ele sabia que tinha uma mulher ali, que o filho dela tinha morrido, e ele foi ali na porta da cidade, quando estava vindo aquele enterro, para enterrar o único filho daquela viúva. Jesus se moveu de íntima compaixão, irmãos, para você ver que nosso Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele se comove das nossas mazelas, das nossas tristezas, das nossas dificuldades. O nosso Deus, Ele é lindo, maravilhoso, e Ele é compassivo, irmão. Ele não é como o homem que vê alguém passando necessidade, diz que se lasque, que se dane, fez tanta travessura, fez tantas coisas erradas, agora está chorando aí, ó. Deus não é assim, irmãos. Deus não mede como o homem mede. O amor de Deus, irmãos, o amor de Deus, a palavra de Deus diz no Salmo, o amor de Deus, ele é maior do que o céu e a terra juntos.
Você pode medir o tamanho do amor de Deus, irmãos, por nós? E mesmo assim, irmãos, aquela senhora foi até o servo de Deus, porque sabia que aquele homem tinha uma palavra profética para ele. E uma coisa que me chama a atenção também, irmãos, é que aquele homem, esposo daquela viúva, era um homem que temia ao Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não significa que você vem na igreja, que você teme ao Senhor, que você não vai passar por dificuldade financeira. Não é verdade? Tantas e tantas pessoas que tinham dinheiro e quebraram, tantas pessoas que tinham bens, que tinham rancho, que tinham bons carros, boas casas, quebraram, passaram dificuldade. O povo pobre passa dificuldade. Não é por isso que o servo do Senhor não vai ter dificuldade, irmãos, porque a gente tem necessidade. A maioria das dívidas que a gente tem é coisas necessárias para a nossa casa, para o nosso bem-estar, alimentação. Você tem que pagar água, tem que pagar luz, e muitas vezes a gente vê aquela água, aquela luz, umas letrinhas tão miúdas que não dá nem para você ver o que está descontando de você. É tanta roubalheira, irmãos, é tanto imposto, é tanto desconto que vem dentro do tributo municipal, estadual, federal, que a gente não sabe o que é. A gente só vai pagando. E ai de nós se não pagarmos, irmãos. Eles cortam a nossa luz, cortam a nossa energia, cortam o nosso crédito, corta tudo. Assim também é neste mundo, as aflições que nós passamos, mas ainda bem, irmãos, que nós temos um Deus que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades e Ele supre as nossas necessidades. Amém? Aqui o profeta, irmãos, pega e diz para aquela senhora viúva: que hei de fazer para você? O que você tem na sua casa? E ela disse ao profeta de Deus: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Aquele homem de Deus, profeta, sábio, que tinha a palavra de Deus na sua boca, disse àquela senhora: vai para sua casa, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas vasilhas, mas vasilhas vazias. Entra na tua casa, fecha a porta e deita azeite sobre aquelas vasilhas e põe cada uma parte quando estiver cheio. Irmãos, o que dá para entender aqui, que Deus vai pegar aquilo que você tem nas tuas mãos, aquilo que você tem na tua casa. De uma certa feita, lá na Inglaterra, um senhor já de certa idade, foi o último dia do seu trabalho, porque ele estava se aposentando. Ele era um faxineiro numa empresa muito grande. Ele despediu de todo mundo e foi para sua casa triste e disse: o que eu vou fazer agora? Eu estou aposentado, deixei lá a minha profissão, o que eu vou fazer da minha vida? E ele era um cristão, irmãos. Aí ele passou na porta da casa do irmão, conversando com aquele irmão. Ele falou: olha, eu trabalhei por 30 anos numa empresa, hoje foi meu último dia lá e eu estou aposentado. O que eu vou fazer agora? Porque eu não gosto de ficar parado. Aquele irmão disse a ele, com muita sabedoria, falou para ele: irmão Léo, o que você mais gosta de fazer? Ele disse: o que eu mais gosto de fazer é uma coisa que você mais gosta de fazer e você faz muito bem. Ele disse: o que eu mais gosto de fazer no final de semana é frango frito, e as pessoas compram bastante frango frito no final de semana. Que ele tinha um trailer que ele
vendia o frango frito no final de semana. Aí aquele irmão pegou e disse para ele: vai, aprimora o seu negócio e faz bem feito o que você sempre gostou de fazer, que Deus vai te abençoar. Irmãos, naquele trailer ele abriu um restaurante de frango frito. Passou-se 5 anos, o mundo inteiro ele abriu franquia. O famoso chicken, que é frango frito em inglês, tem franquia no mundo inteiro, nas maiores cidades do mundo. Ele se tornou um homem milionário, né, com ações na Bolsa de Valores caríssimas. Por quê? Ele pôs em prática aquilo que tinha na vida dele, aquilo que ele tinha na casa dele, aquilo que ele gostava de fazer. Assim também aconteceu comigo, irmãos. Eu vivia trabalhando num lugar, trabalhando no outra empresa, ia vender vidro, ia vender comunicação visual, ia vender telhas galvanizadas, ia vender calha, ia vender armário embutido. Cada vez eu estava vendendo alguma coisa. Aí Deus falou no meu coração: vai vender aquilo que você faz, aquilo que você sabe fazer. E passando-se 20 anos, irmãos, eu comecei a colocar o meu produto nos pontos de venda, nos postos de gasolina, em casa de carnes, em mercearia, em lanchonete, em depósito de bebida. Irmãos, e está uma bênção, e está vendendo. A primeira semana que eu comecei com 2, depois foi para 3, foi para 5. Hoje tem 15 pontos de venda que vende para mim. E eu falei: será que vai pegar? Será que vai dar certo? Irmãos, se você está na direção de Deus, não tem como dar errado, pastor. Não tem como dar errado, irmãos que estão me ouvindo, que estão me assistindo, que estão aqui nesse culto maravilhoso. Sabe, a palavra de Deus fala: ser fiel no pouco, e que no muito te colocarei. Irmãos, aquela viúva, ela tinha um pouco de azeite daquela botija, mas a palavra de Deus, ela é de multiplicação, ela tem uma unção de multiplicar, sabe, de transbordar, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, aquela mulher começou daquela botija a encher as vasilhas vazias. Interessante que para ela ter aquelas vasilhas, ela deveria ter um bom relacionamento com os vizinhos, né? Ela era uma pessoa boa, uma pessoa que de bom relacionamento com as pessoas ali, e ela foi pedir emprestado ali, que deram para emprestar para ela, eles deram emprestado para ela, e ela levou para sua casa juntamente com seus filhos, né? Isso significa, irmãos, que nós temos que viver em comunidade, que nós dependemos uns dos outros. A palavra de Deus diz lá em Romanos: comunicai aos santos nas vossas necessidades. Às vezes tem um irmão passando dificuldade, mas não fala nada para ninguém, chora sozinho, passa fome, está com dificuldade lá para pagar água, para pagar luz, não fala nada. De repente, corta a água do irmão, ele está tomando banho na água gelada. Está precisando de um gás, né? Está magro, está raquítico, não fala nada com a igreja. Nós precisamos depender um do outro, mas não ficar folgado em cima dos irmãos, né? Porque a palavra de Deus fala: não sejais jugo pesado para os irmãos, fardo pesado para os irmãos. Nós temos que comunicar aos nossos irmãos nas nossas necessidades. Esses dias para trás, eu estou me fazendo me lembrar aqui, eu tinha uma seladora de embalagem emprestada, pastora. Emprestada. O pai falou: vai usando lá até o dia que der. Aí a máquina quebrou.
Falei, meu Deus, eu tenho que ir atrás para ver quem conserta isso, se deve ser a resistência. Aí peguei, liguei para um amigo meu que vira e mexe, ele pede Pix para mim, e no outro dia ele manda o Pix de volta. Manda o Pix para ele, eu vou até na casa dele, eu vou até onde que ele está, pego em dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, ó, você não tem uma seladora, né, na sua casa para você me emprestar, porque a minha quebrou, cheio de cocada lá para me embalar, né, selar. Ele falou, tem uma novinha aqui, você não quer pegar não? Ele estava me devendo R$100, estava me devendo R$100, eu falei, uai, eu vou ir então. Ele falou, pode pegar, tá certo, eu não vou te pagar mais nada, custa R$250 a seladora, me deu por R$100, novinha, igualzinha que eu tinha lá em casa. Aí que Deus de providência, né? Irmãos, na frente, lá na rua, na esquina, você sai daqui, Deus já sabe o que está lá te esperando. Você vai para a tua casa, Deus sabe o que está lá te esperando. O dia de amanhã, que não veio ainda, Deus sabe o que está te esperando. E Deus está preparando todas as coisas para você, e está provendo todas as coisas para a tua vida. Irmãos, há uns 20 dias atrás, eu coloco meu produto nos pontos de venda, e na sexta e no sábado eu saio vendendo nas lanchonetes, restaurantes, espetinho, bares. Foi um sábado que estava chuvoso, eu não tinha vendido muito não. Aí um dos últimos lugares que eu passei, né, um barzinho lá perto do Paulistano, ali na rua Avenida Major Elias Mota, o cara estava jogando sinuca lá, passa a mão no bolso. Eu cheguei nele, ô meu amigo, quer comprar cocada, amendoim, castanha de caju, né? O rapaz com um paco de dinheiro na mão, cheio de nota de 100 e uma nota de 200. Falei, rapaz, faz tempo que eu não vejo uma nota dessa de 200. Ele pegou, toma. Falei, nossa, mas você está me dando? Toma. Eu peguei aquilo e falei, nossa, muito obrigado. Comecei a agradecer ele, dei um abraço nele. Ele pegou mais 100, me deu mais 100. R$300, irmãos. Eu falei, meu Deus, estou emocionado. O dono do bar ficou com a boca aberta. Falei, nossa, mas esse cocada hoje rebentou a boca falando, né? Eu falei, meu Deus, e eu tinha uma dívida para pagar na segunda-feira e estava faltando R$300. Falei, meu pai, como o senhor é lindo, maravilhoso. Cheguei lá em casa, feliz da vida, quase vendi tudo, né, a minha cestinha de cocada. Falei para minha esposa, ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pulou, né, na cama, 1h da manhã, meia-noite e pouco, pulou de alegria, né? E Deus é assim, irmão, Deus é provedor, irmão. Aleluia. Deus é provedor. Esse carro que Deus me deu também, faltava R$1.000 para me dar para o rapaz, pedi para ele 15 dias, e faltava 3 dias para mim pagar os R$1.000. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Numa quarta-feira eu cheguei em casa e fui contar o dinheiro que eu tinha vendido as cocadas, e fui ver a minha conta, né? Minha conta que eles mandavam Pix, né? Eu tenho o QR Code, eles leem lá e mandam dinheiro para mim no Pix. Você acredita, irmãos? Na quarta-feira, a minha esposa estava lá me esperando, eram umas 10 horas, eu estava lá comendo um lanche com ela, fui ver na minha conta, R$1.000. R$1.000, era o que eu precisava para acabar de pagar o carro. Aí eu peguei, fui lá nos comprovantes, no extrato, quem que mandou esses R$1.000 para mim? Revirei a conta, não tinha comprovante de quem mandou R$1.000 para mim. A minha esposa falou, amor, manda esse dinheiro logo lá para a conta do homem, vai que esse 1.000 desaparece. Aí, irmãos, eu peguei e mandei pro rapaz, o cara já, em seguida no WhatsApp, que eu mandei o comprovante para ele, obrigado, hein? Você é fiel mesmo, hein? Chegou antes da hora, antes do dia. Falei, glória a Deus, Deus é fiel.
Irmãos, Deus é lindo, maravilhoso. Nunca tinha acontecido isso, parecia R$1.000 na minha conta. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Eu contei isso na igreja lá, todo mundo ficou maravilhado. E na próxima semana também o irmão vai dar o testemunho. Ó, irmão, apareceu R$1.000 na minha conta também. O irmão tem um sítio, que é umas vaquinhas lá, trabalha bastante, um irmão fiel, Deus está dando uma palavra de unção para ele, poderosa. R$1.000 na conta também. Eu falei, meu Deus, que Deus tremendo é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso. Então, irmão, o que aconteceu com aquela viúva? Aquela viúva encheu as vasilhas todas de azeite. É a multiplicação do azeite. E para quem não sabe, irmãos, azeite é uma coisa muito preciosa, tem muito valor, irmão. Naquela época, eles faziam, perfume com azeite, eles enchiam a lamparina para dar a luz na casa, eles tomavam banho e se perfumavam com azeite, porque fazia perfume. Eles pegavam para fazer comida, para fazer pão e azeite no pão. Hoje não é para manteiga, né? Essas margarinas aí, barato. Mas, irmãos, o azeite servia para muita coisa. Quem tinha azeite em casa era rico. E ela com aquele punhado de vasilhas, cheinha de azeite. O profeta disse para ela, vai, paga a tua dívida e vive do resto. Isso significa que Deus, irmão, além de prover a sua necessidade para você pagar suas contas, ainda Ele te dá um montante, Ele supre para você viver mais, para você ter provisões, para 10, 15, um mês, o ano inteiro. Irmão, Deus é maravilhoso, 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 Ele é demais, Ele faz isso, Ele faz a provisão, irmãos. Quantas e quantas vezes eu estava passando necessidade e Deus provia. Até o ano passado, irmãos, durante 35 anos na minha vida, pastor Léo, eu nunca entrei num shopping ou numa loja para comprar roupa. Eu sempre ganhei roupa, ganhei sapato, ganhava do bom do melhor. Só comprava meia cueca. O resto era tudo ganhado. Aí eu dava para os pastores, dava para os irmãos, dava para o meu irmão, mais velho que eu, dava para primos, dava para os meus filhos. Mas meus filhos gostavam muito das minhas roupas não, porque as roupas deles é mais descolada do que a minha, né? A minha roupa de velho, a deles era roupinha descolada, de menino novo, mocinho, jovem. Mas, irmãos, Deus nunca faltou, irmãos. Além de me dar, eu dava para os outros. Quanto mais eu dava, mais eu ganhava. E Deus é maravilhoso, e Deus é fiel. Eu comprava roupa para minha esposa, porque sabe como é que é mulher, né? Uns 300 pares de sapato, 50 vestidos, 10 calça, legging, Mas, irmãos, Deus sempre supriu. Eu, nessa minha vida de autônomo, nunca faltou nada. Na época da pandemia, irmãos, estava todo mundo reclamando, todo mundo em casa. Eu saía com a mascarinha no rosto, vendia tudo. Na época da pandemia, estava comendo picanha, estava comendo costela com mandioca, irmãos. Na época da pandemia, comprei uma poltrona nova de cabeleireira para minha esposa e coloquei 2 espelho enorme lá, e eu comprei um lavatório chique, do jeito que ela gostava, do jeito que ela quis, em plena pandemia. E quando entrou a pandemia, ela estava chorando. Vamos dar para uma pensão, vamos vender todos os móveis, vamos morar numa pensão. Eu falei, minha filha do céu, nosso Deus não é Deus de miséria, não. Nosso Deus não é pequenininho, tamanho de uma caixinha de fósforo, não. O que é isso? Eu vou pedir para minha filha me ajudar, meu filho me ajudar, porque os filhos dela têm, Falei, você que sabe, mas Deus vai prover, e Deus proveu do bom ao melhor. Deus, irmão, proveu uma casa, que o aluguel era o dobro do que nós pagávamos lá do São Luís.
uma casa novinha. Deus nos deu uma casa novinha, linda, maravilhosa, e deu um carro bom. Ela recebeu uma demanda, né, um processo que ela tinha na justiça, e estava parado 3 anos, veio o dinheiro, e eu me acidentei de moto. O cara me fechou, pagou a moto inteirinha para mim, ajudou com os remédios, e o seguro me deu 15 mil. Juntei o dinheiro da minha esposa e compramos um carro. Não estamos devendo nada para ninguém, longe de carnê, longe de dívida, longe de financiamento. E Deus vai provendo, irmãos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, irmãos, né? Mas lá na minha igreja tem uns irmãos que não confiam nesse Deus. Quando eles vão dar para Deus alguma coisa, eles vão dar, fica com dó de dar. Não pode ter dó de dar para Deus. Quem tem dó para dar na igreja não recebe bênção de Deus. Não recebe, porque a palavra de Deus fala: com medida dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. Irmão, eu sempre dei na igreja, sempre ofertei, sempre dizimei. A minha igreja tem 40 pessoas, eu e o pastor é dizimista, ninguém mais é dizimista. E todo mundo chora nas pitangas: está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Também não oferta a Deus, não dá para Deus, como é que vai receber? A pessoa fica com a mão fechada para Deus, como é que ela vai receber de Deus com a mão fechada? Mas quem tem a mão aberta recebe de Deus. Assim foi aquela viúva que estava necessitada, que estava precisando de uma provisão, querer pagar suas dívidas, e olha que ia ficar sem os filhos, hein? Os filhos iam trabalhar como escravo para outras pessoas para pagar a dívida do pai. Mas Deus quebrou essa maldição. Quebrou essa maldição através da palavra de Deus. Hoje nós ouvimos aqui 2 músicas que falam sobre provisão, a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E Deus é fiel mesmo, irmãos. Se você tem ao Senhor, Deus não vai deixar a sua posteridade, a sua geração dos seus filhos sofrer. Eu dou graças a Deus. Eu passei muito apertado quando meus filhos eram pequenos, mas hoje já está tudo criado, com profissão, ganhando bem, e todos os meus filhos têm casa própria. Uma bênção. Eu fico feliz, porque Deus cuida de nós. Você não precisa ficar preocupado, ficar com depressão, escabelando, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser? Eu vou pedir dinheiro emprestado. Você vai pedir dinheiro emprestado para o agiota, você sofre ainda mais. Sofre ainda mais. Mas Deus é fiel. Deus é fiel, vai provendo, vai arrumando meios. Ele faz milagre. Quem acha que isso daqui é normal? Você de uma botijinha, colocar azeite, o azeite não parar mais de escorrer. Assim é na nossa vida, irmãos. Você começa a trabalhar com fé em Deus. Olha, você compra carro, você compra casa, você compra tudo, dando glórias a Deus. Mas você sai da palavra de Deus, ixi, aí o inimigo vem e dá rasteira. Igual aquela música que fala: se eu ouvir a Deus, eu prospero, eu vivo. Agora, se eu não ouvir a voz de Deus, eu morro, eu pereço. Irmãos, temos que ouvir a voz de Deus. Aquela palavra na boca de Eliseu era a palavra de Deus. Assim, irmãos, ele disse: vai, vende o azeite, paga toda a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Isso é provisão com abundância. Glória a Deus. Isso é abundância. Tem gente que pensa que o nosso Deus é mesquinho, igual a gente mesmo, que Deus dá com uma medidinha pequenininha, que Deus dá pouco para a gente passar fome. Não, Deus dá demais para a gente se saciar e para a gente ter sempre. Maravilha. Cada dia o pão do Senhor vem, igual maná vinha. Todo dia de manhã o povo ia recolher o maná.
que parecia aquela sementinha, parecia uma gelatina, mas tinha gosto de bolo de mel, irmão. Eles comiam do bom e do melhor todos os dias. E tinha gente que achava, Deus não vai fazer cair maná mais amanhã não, vamos guardar aqui. Aí o profeta falava, se guardar vai virar bicho. Vai virar bicho. Então, irmãos, nosso Deus é um Deus de abastância, é um Deus de abundância, é um Deus que uma fonte inesgotável. Não para, meu irmão, esqueci o nome do seu esposo, do Delcio. É uma fonte inesgotável. Quanto mais ele te dá, mais vem, e você dá para outro. Esses dias atrás eu estava ouvindo um vídeo, um pastor pregando, ele falando, você sabe por que Deus quer que você fique rico? Você sabe por quê? Sabe por quê, missionário? Sabe, missionário? Por que Deus quer que nós ficamos ricos? Para abençoar os pobres e outros, irmãos. Para a obra da missão não acabar. Para você fazer missão, para a palavra de Deus ser pregada, para a igreja ser construída, para ter templos bons, para ter bancos bons, para ter som bom, para ter instrumentos bons. É isso, irmãos. O povo de Deus investe, porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios, a semente que Deus te dá, você semeia. E aquela sementeira, ela frutifica. E você vai dando mais, e a obra vai aumentando. O evangelho vai sendo propagado para o mundo inteiro, até a volta do Senhor Jesus. Então, irmãos, nosso Deus é Deus de provisão. Levante suas mãos e diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades. Suprirá em glória em Cristo Jesus. Recebe a provisão de Deus, irmãos. Recebe o poder de Deus na sua vida. Recebe o poder de Deus na sua profissão, na sua casa, na sua vida financeira. Deus provê algum problema que você está passando, Deus venha prover. Porque é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que santifica, e um dia vai nos levar para o céu. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Amém?